Oi, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a solteirice, porque esse assunto é muito bom a gente falar enquanto a gente está no processo ainda da solteirice, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar aí com muita coisa que eu sei que tem pessoas aqui que estão esperando em Deus, assim como eu. Eu leio vários comentários aqui, eu leio o máximo que eu posso, gente, porque tá um pouquinho corrido, mas eu tô tentando aí, na medida do possível, dar atenção a vocês. Então eu vou falar uma coisa aqui com vocês, sendo bem sincera, vocês estão me acompanhando aqui já faz algum tempo, e eu vou falar pra vocês algumas realidades que eu vivo nessa fase aqui de ser solteira. Gente, primeira coisa, é extremamente difícil ser solteira nos dias atuais, principalmente se tratando de mulher e cristã. Por quê? Eu vejo que as pessoas não respeitam, de modo geral. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu já fui, assim, ministrar em algumas igrejas. E tudo bem que eu não sou a favor das pessoas fazerem da casa de Deus um comércio, fazerem do ministério um comércio. Mas, assim, tem pessoas que vivem disso. Então, elas precisam comer, elas precisam pagar conta de água, de energia, elas precisam de alimento, precisam de muita coisa, porque a gente é ser humano, então a gente precisa se sustentar. E para isso a gente precisa ter dinheiro, né? Porque o dinheiro não vai cair do céu. Mas entendo o que eu quero falar. Eu já fui cantar em lugares que o líder da igreja nem sequer pagou o meu transporte, às vezes nem perguntava. Tem como se deslocar pra cá, pra voltar? Não mandaram dinheiro de Uber nem pra eu ir, nem pra voltar. E eu confesso que eu deixei de ministrar, desde que isso aconteceu. Lá na cidade que eu morava, a última vez que eu saí pra ministrar, aconteceu isso de eu sair e voltar, e o líder da igreja nem sequer me deu dinheiro do Uber. Isso quando veio me dar o dinheiro já foi um mês depois. Então, se eu não tivesse o cartão de crédito para passar, para pagar o transporte para ir e para voltar, que não foi barato. Sim, eu saí antes de terminar o culto, porque já estava entrando lá para 11 da noite e era um lugar bem longe para mim. Eu, uma mulher sozinha para voltar para casa. Na verdade, eu chamei uma pessoa para ir comigo, né, minha vizinha, e eu achei uma baita falta de educação, que ele sumiu. E eu avisei que eu tava indo embora, ele nem sequer veio me cumprimentar e também não perguntou se eu tinha como voltar pra casa, se eu tinha o dinheiro do Uber. Então eu achei uma baita falta de respeito, eu tenho que falar isso aqui, gente. Isso é muito feio, não façam isso. Isso tira a credibilidade da liderança. E às vezes a gente vê pessoas que não crescem no ministério. Esse tipo de atitude explica bastante coisa. E eu sou muito observadora. Eu não volto em lugares assim. E eu deixei de sair pra cantar na cidade que eu morava por conta disso. Por conta desse tipo de situação. Daí eu pensei, meu Deus, isso é porque eu sou solteira. Mas se eu fosse uma mulher que chegasse aqui com o meu marido, com um homem que fosse meu companheiro, ele não faria isso. Porque meu marido não iria deixar, né? Primeiramente porque o homem tem que proteger a mulher. Então, isso não iria acontecer, com certeza, né? Não iria acontecer e ele iria respeitar por ter um homem do lado. Então, eu falei tudo isso para chegar nessa questão do respeito. Eu acho uma baita falta de respeito e consideração. Porque, por exemplo, se fosse sua filha, se fosse uma pessoa de sua família, você faria isso? Ou você gostaria que alguém fizesse isso com sua filha? Chamar ela para ministrar e nem sequer se preocupar como que ela voltaria para casa, em um lugar extremamente perigoso, né? Então, assim, a falta de respeito nesse meio é terrível. Fora que às vezes tem pessoas que dão em cima. Já aconteceu também de eu ir ministrar em igreja e no outro dia tem um homem na minha porta, saiu perguntando na rua onde era que eu morava, porque eu morava perto da igreja, né? E saiu perguntando de casa em casa onde era que eu morava, até que chegou na minha casa. Assim, quando eu abri o portão, que eu falei, oi, eu fiquei sem entender, né? Porque ele estava ali, porque eu não tinha intimidade com ele. É um homem de Deus? É, mas eu não tinha intimidade com ele. Eu não dei nenhum tipo de intimidade para que ele fosse até minha casa. Uma pessoa que eu não conhecia. E eu jamais chamaria para ir até minha casa uma pessoa que eu não conheço, com profundidade. Aí, né? Outra pessoa abriu o portão lá e me chamou. Falou, ó, Carol, tem uma pessoa te chamando aí. Quando eu saí, gente, o homem tava lá. Ele é um líder espiritual e era solteiro. Na hora que eu saí, assim, eu saí meio atordoada, que eu tava dormindo. Aí eu, oi. Aí, oi, mãe. Aí eu falei, eu posso ajudar? O que que aconteceu? Aí ele começou a falar, porque começou a gaguejar. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não entendi o que que esse homem tá querendo. Ok. Falou algumas coisas lá que eu nem lembro mais o que foi, mas eu fiquei super constrangida com a situação. Eu sou uma mulher, eu estava em casa. Graças a Deus eu não estava sozinha, mas e se eu estivesse sozinha? E se eu morasse sozinha? E depois, gente, eu peguei de um número, né, de uma pessoa que era conhecida dele, o contato dele, fui lá, mandei mensagem pra ele perguntando se eu dei alguma intimidade pra que ele fosse até a minha casa.
Porque eu tive que me posicionar, né, gente? Se você não souber se posicionar, você sendo uma mulher solteira dentro de igreja, se tu não souber se posicionar, tu se acaba. Acaba, porque é cada situação que você vai passar, que só a misericórdia de Deus. Aí eu peguei e perguntei a ele, né? Irmão, qual momento foi que eu lhe dei intimidade para você ir até a minha casa? Comecei a falar algumas coisas assim com respeito e falei que ele não fizesse mais isso de ir até minha casa sem a minha autorização, sem eu solicitar. Porque eu percebi que ele ficou assim meio que interessado, só que eu não dei liberdade para ele, eu não demonstrei interesse para ele, eu apenas fui educada. Então, às vezes, as pessoas confundem isso de educação com interesse. Eu já passei por isso várias vezes, gente, dentro de igreja, de homem não respeitar, ficar dando em cima. Então, nos dias atuais, é muito difícil ser uma mulher solteira. E eu tô te falando aqui de coisas que acontecem dentro da igreja, eu não tô falando de fora não, gente. É no meio cristão mesmo. Já falei duas situações aqui super desagradáveis que aconteceram e eu tenho certeza que você que é mulher já passou por outras também. Então me conta aqui embaixo que eu quero ler, tá, gente? Eu gosto muito de ver essas coisas, de ler essas experiências. Você que é homem também pode falar, viu? Porque eu sei que homem também passa por coisas. Mulheres são um pouco mais assediadas, né? Mas eu sei que homem também passa por situações desconfortáveis. Outra coisa, gente, é que as pessoas te enxergam como uma pessoa vulnerável. Por você não ter um companheiro, elas ficam tentando te manipular. Eu já passei muito por isso dentro de igreja, de pessoas tentarem me manipular. Por ver que eu não tenho um homem ali do lado ainda, aí querem manobrar e introduzir na minha mente aquilo que elas querem. As ideias dela eu preciso seguir, eu preciso acatar, porque senão é rebeldia, é falta de respeito. E não é posicionamento. Quando eu falo não, é não. Se eu tô te falando que o que tu fala não se aplica em minha vida, que tu não pode medir a minha vida com a tua régua, é porque é isso, é assim que funciona, gente. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, em cada situação Deus trabalha diferente. Então, eu já precisei tomar decisões na vida que as pessoas queriam me manipular para eu fazer o que elas queriam, a vontade delas, e eu fui lá e cortei. E obviamente ninguém gosta disso, né? Mas eu tive que aprender a me posicionar, gente, assim, na força mesmo, porque senão eu me acabava toda. Então você que é mulher, eu sei que tem um ditado que diz aí que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas eu te dou esse conselho aqui como amiga e como irmã em Cristo. Tenha posicionamento. Não autorize e não permita que as pessoas te manobrem, te manipulem. Porque isso vai acontecer muito, gente. Acontece muito. Eu tô te falar coisas que não se aplicam na tua vida. E é importante a gente ter o respeito, ter a submissão à autoridade. Sim, isso é muito importante. Eu tento seguir esse princípio aí. Só que tem situações que é você e Deus. E as pessoas gostam assim de manipular as outras conforme a vontade delas, conforme a necessidade delas, analisando se a situação vai beneficiá-la ou não. Então tem muito disso. Ah, isso aqui não me beneficia, então eu vou manipular ela para ela não fazer isso. Isso acontece, gente. Então toma cuidado, você que é solteira, abre teu olho, acorda. Porque eu tenho certeza que você já passou por alguma situação assim que você fica meio confusa, sem saber o que fazer, sem ter um norte. E eu estou aqui hoje para te dar um norte, para te ajudar. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa que tenta te manipular, sério. Tem época assim que parece que junta 3, 4 pessoas para tentar setar sua mente, lançar dardos inflamados. Meu Deus do céu, é terrível, gente. Então ele vai tentar mexer, viu? O inimigo também usa crente, viu? Se não tiver na posição, se estiver dando legalidade, ele usa sim. Então abre teu olho, acorda e não autoriza que ninguém te manipule em nome de Jesus. Uma das formas, né, que eu utilizo para blindar a minha mente dessas coisas é orando em línguas. Eu oro bastante em línguas, falo mais no particular do que em público. E isso me ajuda bastante. Falar em línguas no secreto me ajuda bastante a blindar a minha mente. Gente, eu vou parar por aqui porque esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Vou trazer uma parte 2 aí se vocês quiserem, falando sobre isso, né? Sobre cada coisa que a gente passa. Que se a gente contar, ninguém acredita. Como eu te contei aqui algumas situações que eu já passei. São totalmente desconfortáveis, desagradáveis, mas que me fazem crescer. Porque eu aprendi a ter posicionamento passando por essas coisas. E eu espero que você que está aqui me assistindo e me ouvindo também aprenda a ter posicionamento. Gente, eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.